Começando aqui, bom dia, turma do terceiro B, bom dia Ludmila, bom dia Thaísa. Vamos começar aqui a nossa aula de matemática, aguardando aí os demais, né? Espero que apareça mais gente. Bom, turma, na nossa última aula, a gente estamos estudando aí os juros compostos, né? E vimos alguns exemplos, juros compostos, e aí vamos ver esse exercício resolvido. Exercício resolvido na página 165. Certo? Então, ver aqui se já está gravando. Apresentando aí a tela para vocês, dá para ver já? Não. Não? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai. Agora sim, né? Sim. Pronto, então nós temos aí um exercício resolvido, questão número 7, envolvendo juros compostos, e algumas situações nós vamos ter um pouco mais de dificuldade por conta de exigir o uso dos logaritmos. E os logaritmos, acredito que vocês alguns dos alunos nem estudaram no primeiro ano logaritmo. Mas a gente vai dar aqui uma explanada aqui nas propriedades básicas, né, dos logaritmos, e pelo menos o essencial a gente aprende aqui para resolver essas questões. Outra coisa também é que geralmente quando for pedido o tempo e a taxa, vai parar ou em logaritmo ou em exponencial para fazer a radiciação, né? Aí no caso, ou a questão já traz o valor dado, né, na questão, ou então vamos ter que usar calculadora científica. Aí outra questão que nós vamos ter que aprender a utilizar a calculadora científica. Então diz nessa questão que o investidor aplicou R$10.000 em um fundo de investimento que rende 12% ao ano, a juros compostos. Qual é o menor número inteiro de meses? Olha só a diferença aí. Ele aplica ao ano, né? O rendimento aqui, a taxa de juros é ao ano, e ele está pedindo em meses. Qual é o número inteiro de meses necessário para que o montante dessa aplicação seja de R$50.000? Então ele quer o número de meses inteiro. Se der quebrada, arredonda para o próximo. Beleza. Então capital investido é R$10.000. O montante é 50.000, ou seja, rendeu 40.000, né? A taxa de juro é de 12%, porque se você pegar aqui 12% ao ano, você vai ter, dividindo em 12 por 12, né? Um ano em 12 meses, vai dar 1, né? Então você divide aí 12% ao ano, 0,12. Nós temos o tempo a ser descoberto aqui. Temos que descobrir o tempo. Então qual é a fórmula? Vamos relembrar aqui a fórmula. Que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao número de anos, ou ao número de dias, ou ao número de meses, né? Elevado ao tempo, que aqui está chamando de N. Certo? Então vamos lá. Está aqui o montante, 50.000. Ó, no lugar do M, montante, foi botado 50.000. No lugar do capital, está aqui 10.000. Vezes 1 mais a taxa, que é de 12%. Então 12% é 0,12. Certo? Elevado a N, que é o número de meses. E aí esse número de meses é que nós vamos encontrar. Se você fizer essa transferência bem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, para entender por que ficou 5. Quando você traz o 10.000 para baixo dos 50.000 e divide, 50.000 dividido por 10.000 dá 5. Ou simplesmente você cancela, divide aqui, 1 0,
Um zero. Cada zero que você elimina na direita, você elimina também na esquerda. Ó. Então pronto. Você dividiu aqui por quanto? Por 10 mil. Aí sobrou só 5. Certo? Portanto, nós vamos ter 1 mais 0,12 vai dar 1,12. 1,12 elevado a n é igual a 5. Né? É a mesma coisa de você fazer desse jeito, ó. 10 mil, para quem não entende, se tiver alguém que não entendeu, é igual 10 mil 10 mil vezes 1 mais 0,12 elevado a n é igual a 50 mil. É a mesma coisa, ó. Apenas foi escrito de forma de trás para frente aqui. Aí você bota aqui 1 mais 0,12 é 1,12. 1,12 elevado a n é igual a 50 mil dividido por 10 mil. Para que fique mais claro. Né? 50 mil dividido por 10 mil dá quanto? Dá 5. Então você tem 1,12 elevado a n igual a 5. Pronto. Aqui está, ó. 1,12 elevado a n igual a 5, que dá na mesma. Aí onde entra a questão da aplicação do logaritmo, que nós vamos ver a aplicação sem ver inicialmente a propriedade, mas a gente já vai usar aqui e depois a gente vê essa propriedade dos logaritmos, né? Então temos aqui a aplicação do logaritmo, logaritmo de 5, olha só, log de 5 na base 1,12 vai ser igual a n, ou seja, ao número de meses, certo? Então esse n é igual ao log de 5 na base 10 dividido pelo log de 1,12 na base 10. É outra propriedade que pode ser aplicada. Que propriedade é essa? Veja bem. Se você tem, vou mostrar aqui, aqui ao lado. Se você tem log de A, você tem log de A na base B, olha só, logaritmo de A na base B, ficou feio aqui, deixa eu melhorar. É uma propriedade. Se você tem logaritmo de A na base B, você pode criar dois logaritmos usando o logaritmando e usando a base com uma base única, com uma base só. Então você pode fazer, ó, log de A na base C dividido, você pode fazer dividido por log de B, ó. Você fez o logaritmo com a base, não, você fez o logaritmo com o logaritmando e agora você vai fazer o logaritmo usando a base. É a mesma coisa que log de B, ó, usando a base, log de B na mesma base C. Perceba que eu usei o logaritmando A e usei a base B, todos dois como sendo agora logaritmando. E criei uma base para os dois, uma base repetida, ó, C e C. Base C e base C. Porque os logaritmos estando na mesma base, fica mais fácil de você resolver a questão. Então foi a mesma coisa feita aqui, ó. Se eu tenho log de 5 na base 1,12, eu crio dois logaritmos na base 10, que a base 10 é mais fácil de ser trabalhado. Ó, log de 5 na base 10, dividido por log de 1,12 também na base 10. Pronto, aí fica bem mais fácil de ser trabalhado. Quanto é o log de 5 na base 10 na calculadora? Você vai lá e descobre que é 0,69897. Log de 1,12 na base 10, 0,049218. Fazendo essa divisão, deu 14,2. Ou seja, arredondando, tem que ser pelo menos 15 meses, né? Para poder render isso tudo. Mas vamos fazer o uso dessa calculadora, aplicando o logaritmo. Deixa eu ver aqui se tem a científica. Mostrar aqui a calculadora científica para a gente trabalhar o logaritmo. Tem que aprender a calcular esse logaritmo.
Deixa eu ver se tem ele aqui. Pronto. Sempre esse logaritmo dessa calculadorazinha aqui só vai calcular na base 10 mesmo. Então, logaritmo. Ó, essa calculadora já não aceita começar por logaritmo. Então, tem que começar por qual? Tem que começar pelo 5, ó. Não é logaritmo de 5? Então, eu boto 5 logaritmo. Aí, ó, 5 logaritmo. 0,6989. Tá aqui, ó, do jeito que tá aqui. 897, ó. Tá dando para entender? Agora eu vou fazer o logaritmo de 1,12. Aí eu clico logo aqui, ó. Algumas calculadoras vão pedir para você clicar logo o logaritmo, mas essa daqui já vi que dá errado, ó. Então eu vou logo para 1,12. Aí eu aplico o logaritmo. Na base 10, ela só vai calcular aqui na base 10. Tem umas que calculam em qualquer base. Essa daqui só está na base 10. Pronto. 0,049218 aqui, ó, do mesmo jeito. Fazendo essa divisão, aí você encontra 14,2. Certo? Então, vocês têm que aprender também a utilizar a calculadora. Beleza? Então, vamos ver aqui. 14,2 dá, no caso, 15 meses, né? Vamos aqui para a questão 8. Então, aqui nós tivemos o caso de encontrar o tempo. Para encontrar o tempo, usamos logaritmo. Agora, nós vamos encontrar a taxa. Para encontrar a taxa, vai acabar gerando uma radiciação. Certo? De novo, utiliza-se radiciação, aliás, a calculadora científica. Aí, calma que nós vamos ver essas propriedades, nós vamos ver daqui a pouco. Aqui mais abaixo, nós vamos ver propriedade por propriedade. Pode ser que você tenha se atrapalhado, ou não tenha entendido aqui. Ah, professor, não entendi o que foi que você fez aí, por que dá desse jeito, como é que eu vou saber? Calma que nós pegamos esse exemplo, mas já nós vamos para as propriedades. Aí nós vamos nos apropriar mais de como resolver. Diz aqui na questão 8 que uma dívida de R$500 contraída a juros compostos e a uma taxa mensal fixa aumenta para 680 após 4 meses. Qual é a taxa mensal aproximada de juros? Ora, está aqui a formulazinha, ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Ele diz que o capital é de 500 e ele diz que o montante é de 680. Portanto, rendeu 180 de juros, certo? Rendeu 180 de juros. No lugar do montante, eu coloco 680, tá aqui. No lugar do capital, do C, eu boto 500. A taxa qual é a taxa mensal? A taxa é o que eu quero descobrir. Então, eu boto 1 mais I elevado a 4, que é o tanto de meses. Ó. O tempo, 4 meses. Então, pessoal, fazendo essa divisão, se você dividir, ó, pega esse 500, que está no segundo membro, bota ele aqui debaixo do 680, dividindo 680 por 500, dá 1,36. Então, vai ser, nós vamos ter 1 mais a taxa elevada a 4 meses, vai ser igual a 1,36, que é resultado dessa divisão. Ó. Pega o 500, bota debaixo de 680. Você dividindo ele dá 1,36. Beleza. Aí nós vamos ter que relembrar como trabalhar com radiciação. Se eu tenho uma potenciação, eu transformo-a em uma radiciação, certo? Como assim? Desse jeito, ó. 1 mais I é igual a raiz quarta. Ó, se o expoente é 4, então a raiz é quarta de 1,36. E aí, como nós vamos calcular essa raiz quarta? Ou a questão já traz o resultado de quanto vale, ou a gente usa a calculadora científica, tá certo?
Eu não tenho nessa calculadorazinha aqui a raiz quarta, mas eu tenho uma aqui que, deixa eu colocar aqui nos meus favoritos. Nos favoritos eu tenho uma calculadora, ó. Essa calculadora é melhor. Pronto, ela aqui tem mais opção. É uma calculadora científica mais completa. Calculadora online. Vocês podem também ver no celular de vocês ou no computador. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho raiz quarta de 1,36. Vamos lá na calculadora, quanto é? Eu quero saber, veja bem, tá aqui, esse raiz enésima aqui, ó. O y eu posso botar qualquer valor. Se fosse raiz cúbica, eu usaria essa. Se fosse raiz quadrada, eu usaria essa. Mas como é raiz quarta, eu vou usar essa aqui, ó. Certo? Pronto. Então, quem é o meu y? O meu y é 4, né? Raiz quarta. Opa, mas aqui está o x. O meu x aqui é 1,36, ó, 1,36. E quem é o meu y? O y é um 4, que é raiz quarta. Calcular. Pronto, deu 1,0799. A gente pode até arredondar para 1,08, né? Certo? 1,0799 arredonda para 1,08. Ok? Então, beleza. Cadê aqui? Aí nós temos 1 mais i igual a 1,08. Certo? De onde eu posso passar esse 1 para o segundo membro? Ficando i é igual a 1,08 menos 1. Passa ele para o segundo membro negativo, né? Então, tirando esse 1, fica aí igual a 0,08. Ou seja, transformando em porcentagem, dá quanto? 8%. Aqui, ó, 8%. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100, no caso. 0,08 quer dizer 8%. Ó. 8 centésimos ou 8%. Então, nós vamos encontrar um pouquinho mais de dificuldade, quando estivermos trabalhando com o tempo, buscando o tempo ou buscando a taxa. Quando estiver buscando a taxa, nós vamos trabalhar geralmente com radiciação, usando calculadora científica. E quando estiver procurando o tempo, geralmente vai parar em logaritmo. Aí é onde nós vamos ter que desenrolar aqui as propriedades. Deu para entender mais ou menos ou ficou confuso? Então nós tivemos aí, perdemos um pouco a conexão, né? Alguns alunos ficaram sem conexão, eu perdi aqui a conexão. Vamos retomando, concluindo aí a questão 7, né? Questão 8, onde nós obtemos aí 8%, já foi feita, né? Já reexpliquei, mas está feita a gravação. E lembrando que quando for geralmente procurado o tempo, nós vamos ter logaritmo, e quando for procurado a taxa, nós vamos ter radiciação, onde vamos sempre prezar da calculadora científica. Aí, nós vamos agora relembrar um pouco das propriedades dos logaritmos, certo? Nós temos logaritmo, que o símbolo aqui a abreviação é log, né? Log de A na base B é igual a x, certo?
log de A na base B igual a x. Então tem algumas propriedades para se trabalhar. Vamos lá. Esse A, ele tem que ser maior do que zero, certo? O A é o logaritmando, certo? O x é o logaritmo, o B é a base. Sempre a gente procura trabalhar na base 10, trabalhar logaritmos com a mesma base que facilita os cálculos. De preferência, base 10, certo? Quando a base for 10, não é obrigado ela aparecer aqui. Se você pegar um logaritmo que não tem base, não aparece a base, quer dizer, é porque essa base é 10. É a mesma coisa que raiz quadrada. Raiz quadrada não aparece o 2. Então, logaritmo na base 10 não aparece o 10. No caso da base, essa base ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Ó. Diferente de 1. Então, temos aí, base tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Não pode ter base 1. Ok? Por que a gente chama de base? Porque quando você desenvolve o logaritmo, fica assim, ó. Fica desse jeito, ó. A vai ser igual a B elevado a x. Ou seja, esse B, que é base, ele vai para o outro lado realmente ser a base, ó, base de x. E o x é o expoente, tá certo? Então você vai descobrir esses valores aqui, valor de x. Aí para isso vem algumas propriedades, certo? Entenda por que esse B é base, porque ele vem para o segundo membro aqui na forma de base, ó. Então, a leitura, vamos ver aqui alguns exemplos e as propriedades, algumas propriedades. Temos aqui 4 minutos, mas dá tempo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, quando eu tenho logaritmo de 9 na base 3, está dizendo que é 2. Ó, log de 9 na base 3 está dizendo que é 2. Por que é 2? Porque quando eu faço isso, ó, eu tiro o logaritmo, eu resolvo o logaritmo, fica 9 igual a 3 elevado a 2. Lembra que esse 3 vai para cá como base? Ó? Ele vem para cá para o segundo membro como base. Então, 9 realmente é igual a 3 ao quadrado. Tá certo? Então, logaritmo de 9 na base 3 é 2. Vamos ver outro exemplo. Logaritmo de 1/4 na base 2. Olha só, logaritmo de 1/4 na base 2. Está dizendo que é igual a menos 2. Ó. Menos 2. Por que é menos 2? Vamos deslocar essa base para cá, certo? Aí fica como? 1/4. Para ajeitar aqui, ficou feio. Fica 1/4 igual a 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2. E você sabe que quando o expoente ele é negativo, você inverte essa base, não é isso? Então fica assim, ó. Vamos fazer a inversão disso aqui, ó. Como é que fica? Embaixo do 2 tem um 1, então esse 1 vai para cima, o 2 vai para baixo e o expoente muda de sinal, ó. O expoente fica positivo. Então 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Por isso que 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Ó. Portanto, log de 1/4 na base 2 é igual a menos 2. Certo? Porque a gente tem que lembrar dessa propriedadezinha aqui de potência com expoente negativo. Vamos ver um outro exemplo. Log de 1 na base 5. Ó, vamos ver isso aqui. Log de 1 na base 5. Vou fazer bem aqui. Log de 1 na base 5 dá igual a 0. Por que dá 0? Porque quando eu trago esse 5 para cá para ser base, vai ficar assim, ó. 1 é igual a 5 elevado a 0. E a gente já aprendeu que todo número elevado a 0 é igual a 1. Já expliquei muito isso aí, o porquê disso. Se tiver esquecido, eu explico de novo. Mas por que todo número elevado a 0 é 1? Né? Lembro de ter explicado no primeiro ano. Então, log de 1000 na base 10, ó, aqui já não aparece a base, é porque é 10. Log de 1000 na base 10 igual a 3. Vou fazer aqui para vocês. Ó, log de 1000
na base 10. Não vou botar a base agora porque é 10. Igual a 3. Por que que fica igual a 3? Porque 1000 é igual a 10, que é 10, que é a base, ó. A base estava aqui e foi para cá. Não precisa botar, ela está aqui, ó. Foi para cá. Pronto. Na forma de base, ó. E o expoente 3. Veja que 10 elevado a 3 é realmente 1000. Então, basicamente, logaritmo é isso. Só que para a gente se utilizar dele, precisamos compreender essas propriedades aqui, que nós vamos ver na próxima aula. Tá beleza? Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula. E mais tarde eu disponibilizo para vocês o link. E agora eu vou para o terceiro A. Ok, pessoal? Walter já saiu. Ludmila, um abraço. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Esse logaritmo, né, tá ficando mais fácil um pouquinho. Se Deus quiser vai dar certo. Tchau. Tchau.